como também no hebraico, lá na antiga aliança, é vento, ruach, no hebraico, ruach, e no grego, pneuma. Então o espírito é o quê? Vento. Então nós vemos que ele veio como vento impetuoso, né? Veio um vento do nosso lá e abriu o mar. Então, espírito quer dizer vento, sopro. O Senhor soprou o espírito da nossa narina, né? Narina de Adão, fôlego de vida. Então, veio o Espírito Santo, encheu todos, ficaram todos cheios do Espírito Santo. Ali começa a igreja, na frente começa a igreja. A primeira igreja nós aprendemos não foi a de Roma, foi a igreja de Jerusalém. A primeira igreja era constituída somente de judeus, nós aprendemos isso. Uma pregação de Pedro, 5.000 almas, outra 5.000 almas se salvaram. Depois vem a perseguição, onde Estevão é martirizado. E estava lá quem? Saulo. O jovem Saulo lá, que no original o nome dele é Saul. Shaul. No hebraico é Shaul. Ou Saul. Está transliterado aqui. E ele começa a perseguir a igreja que está crescendo. Quando começa a perseguir a igreja, o que a igreja, os irmãos da igreja fazem? Eles fogem. Eles saem de Jerusalém. Porque a primeira igreja, irmão, só que vai para a igreja romana. Mentira, a Bíblia mostra. Foi a de Jerusalém. E eles fogem. E quando eles fogem, o que acontece? Eles vão levando o evangelho junto com eles. Vão pregando o evangelho por onde eles passam. E mais pessoas passam a crer no Senhor Jesus. Só que alguns chegaram em Samaria e pregaram para os samaritanos. Os samaritanos também creram. Creram no Senhor. E o que aconteceu? Os samaritanos são gentios, não são judeus. Eles ficaram sem saber o que fazer. Então fizeram o concílio, o primeiro concílio da igreja, que está na Bíblia. Foi o concílio de Jerusalém. E o líder da igreja, alguém sabe quem era? Tiago. O líder da igreja era Tiago. Então, não foi assim um primeiro papa, não. O líder da igreja de Jerusalém era Tiago. Então, a primeira igreja de Jerusalém, líder da igreja, Tiago. E para que foi o concílio? Para eles decidirem o que fariam com os gentios. Porque os crentes judeus eram circuncidados, tinha um quedush, que é a dieta alimentar, tinha opção de coisa. E eles estavam se reunindo para decidir se faria a mesma coisa com os gentios. Então, no concílio da igreja, eles chegaram à conclusão que não. Eles não iam judaizar os gentios. Os gentios se abster da idolatria, da carne focada, do sangue. Tá certo? Então, ele não nos judaizou. E por que eu estou falando isso agora? Porque nesse texto de Atos 16, Paulo manda Timóteo se circuncidar. Só que ele falou para a igreja não se circuncidar. E vai parecer que está uma coisa antagônica, né? Que está se contradizendo. Não vamos aprender que não, ele está se contradizendo. Né? Então o livro de Atos, ele vai nos mostrar, ele nos mostra como que nós chegamos aqui, como é que a igreja chegou aqui, como a igreja foi estabelecida, como que você creu, né? Como o evangelho se espalhou. E o evangelho chegou a nós, os gentios, porque Deus separou um homem para fazer essa obra. Foi o apóstolo Paulo. Todos os outros apóstolos eram apóstolos dos judeus. Pedro mesmo, quando fala, Pedro fundou a igreja de Roma, é impossível. Pedro era um apóstolo judaizante, um apóstolo dos judeus. Tanto é que nós vamos ler lá na frente que Pedro, ele pregava que os gentios tinham que judaizar. Ele estava numa situação, junto com os gentios, comendo o que ele dizia para não comer. E chega Paulo, ó, e resiste ele na cara, dá um fora nele, porque ele era o quê? Repreensível. Paulo repreende Pedro. Então o apóstolo dos gentios foi Paulo. O evangelho chegou até nós através de quem? De Paulo. Tá certo? Através de Paulo. Ah, mas quando Paulo chegou lá em Roma, já tinha a igreja em Roma, claro. Pessoas que creram na pregação de Paulo estavam em Roma para a igreja. Então, irmãos, vamos ler o texto de hoje, vamos ler o texto de Atos 16. Vamos ler o texto todo. Por favor.
Atos 16. Eu quero que o irmão preste muita atenção. Esse texto é muito rico, muito importante. Né? Vamos lá. Alguém, algum voluntário aí para mim aí? Algum voluntário não, por exemplo?
orar ao Senhor, em Jesus. Em nome de Jesus. O Evangelho em movimento. Às vezes ele é um divisor de águas. Porque aconteceu algo ali incrível. O Evangelho, nesse momento, sai da Ásia. E a primeira pessoa europeia da Europa se converte. Então, o centro de Atos 16 mostra a expansão missionária de Paulo. Tá certo? Eventos principais. Timóteo se une a Paulo. A Bíblia fala aqui que havia um discípulo. Então Timóteo era o quê? Um discípulo. Tá bem? O que você é? O que nós somos? Discípulos. Amém? Então Timóteo era como nós. Então, houve a visão do homem macedônio, Paulo teve, houve a conversão de Lídia, houve a prisão de Filipos e houve a conversão do carcereiro. Tudo isso aí são os principais eventos que ocorreu em Atos 16. Tem também a questão da menina endemoniada, né? Que nós vamos falar um pouco mais na frente. Vamos lá. Timóteo se junta a Paulo. Está lá em Atos. Pode deixar aberto isso também. Dá para vocês enxergarem? Dá. Está lá em Atos 16:5. Então, nesse contexto, Timóteo é circuncidado. Por quê? Por causa dos judeus da região. Vamos falar um pouco sobre isso lá na frente. Porque Paulo disse que nós não precisamos circuncidar, isso. Mas agora é circuncidar Timóteo. Mostra a sensibilidade missionária. Não era uma questão de salvação. Ele não circuncidou Timóteo para salvação. Mas para evitar o quê? Escândalo. Ensino. A missão exige renúncia e sabedoria cultural. Sabe o que é isso? Sabedoria cultural. Você vai pegar o evangelho onde a mulher não pode deixar o cabelo, tem que cobrir o cabelo. Você vai lá pegar o evangelho com o cabelo descoberto? É ou não é? Então, nós temos que ter o quê? Sabedoria também cultural. Tá certo? E temos que exige principalmente renúncia. Então, irmãos, missão exige renúncia. Tá certo? Vamos lá pro próximo. A circuncisão de Timóteo não foi exigida para a salvação, como já estava definido em Atos 15, como nós vimos aqui semana passada, no Concílio de Jerusalém. Foi uma estratégia missionária. Perdão, não botei Paulo ali, mas é verdade, é Paulo, tá?
que entre os judeus a falta da circuncisão de Timóteo seria um grande obstáculo para o testemunho do evangelho. Como Timóteo tinha mãe judia e pai grego, os judeus locais o veriam como apóstata ou impuro, por não ser circuncidado. Isso fecharia portas para a pregação. Ao circuncidá-lo, Paulo eliminou um impedimento cultural, permitindo que Timóteo fosse aceito nas sinagogas e tivesse acesso aos judeus para evangelização. Então, vamos lá. Timóteo ele era o quê? Judeu. Tá certo? É judeu quem nasce de ventre judaico. Tá certo? Então, se a pessoa, por exemplo, o Luciano Huck é judeu e a Angélica não é judia, os filhos deles são judeus? Considerados? Não. Porque não nasceram de um ventre judeu. Entendeu isso? Então, para ser judeu tem que ser judeu. Então, o Timóteo nasceu de um ventre judeu. E agora ele ia pregar aos judeus. Então, para aqueles judeus que iriam ouvir a pregação de Timóteo, ele tinha a mesma origem. Mas, por ser um judeu não circuncidado, ele seria considerado um apóstolo, um impuro. Então, Paulo circuncidou Timóteo para que Timóteo fosse aceito naquela comunidade judaica, para que ele pudesse ser ouvido. Ele sendo aceito, ele poderia ouvir, falar, e as pessoas ouviriam de Cristo. Entenderam isso? Então, a circuncisão de Timóteo, isso aí, irmãos, parece ter uma contradição bíblica. No dia que se deparar com alguém, vai lá, falou para circuncidar, mas circuncidou. Você já está entendendo por quê. Já sabe por que aconteceu isso. Então, a circuncisão de Timóteo foi para que os outros judeus iguais a ele o aceitassem. Porque para falar do Messias, irmãos, o Senhor só levantou judeu para falar para judeu. Por quê? Porque um judeu nunca iria ouvir um gentio. Entenderam isso? O judeu falou assim, ué, o que você entende de Messias? Você não recebeu a promessa do Messias. Quem recebeu a promessa do Messias fomos nós, de Israel. Tá certo? Como é que você vai falar do Messias para mim? O que você entende de profeta? O que você entende de profecias messiânicas? Você entende de promessas feitas para Israel? Você entende o quê? Você é gentil? Você não entende nada. Então os judeus, eles não dariam ouvido à pregação de um não judeu. Entenderam isso? Agora, Timóteo, sendo filho de judia, nascido em ventre judeu, ele era o quê? Judeu. Mas um judeu não circuncidado era um judeu apóstolo, então eles não iriam dar crédito. Mas agora Paulo vai, circuncida Timóteo, coitado, eles cortavam com uma pedra. Você imagina isso? O que ele fez para poder pregar o evangelho? E Timóteo foi pequeno no evangelho? Não foi. Ele foi grande no evangelho. Sabe o que acontece quando você ama a palavra? Quanto mais você se doa para o evangelho, mais Deus te levanta. Tem pessoas que se autoexaltam, né? Se autolevantam. Ah, eu sou melhor que todo mundo, eu sou a última colocada do pote. Ah, eu faço até aquele eu. Mas quando você se lança no evangelho, Deus te exalta de maneira o quê? Natural. E isso não entra no seu coração. Muito pelo contrário, você se sente cada vez mais certo. Então, vocês entenderam por que Paulo circuncidou Timóteo? Entenderam isso? Não foi para salvação, foi mais uma estratégia. Amém? Então vamos lá, próximo slide. A visão macedônica. O Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia e na Bitínia. Irmãos, o Espírito Santo impediu ele de pregar em determinados lugares. Você consegue perceber isso? Como que nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, às vezes você deixa de fazer algo, você sentiu
fortemente dentro de você de não fazer, é o Espírito Santo agindo dentro de você, que nós aprendemos no estudo, que o Espírito Santo está dentro de quem crê. Você crê em Jesus? Você crê no Messias? Então o Espírito Santo está dentro de você. Tá certo? E quando você se deixa dirigir pelo Espírito Santo, então Paulo ele era dirigido pelo Espírito Santo. A ideia dele era ir pregar na Ásia. Era o que ele queria. Era o plano do Paulo. O plano do Paulo era ir em Betínia. Era o plano dele, a vontade dele, o desejo dele. Mas o Espírito Santo disse que é para ele? Não. Não. Ele poderia ir pregar na Ásia? Podia. Podia. Podia para Betínia? Também podia. Obra seria feita? Seria. Pessoas seriam convertidas? Não sei. Mas ele seria abençoado lá? Não. Entende uma coisa, não? A Bíblia, Jesus fala lá em João 1, 18. Ele fala assim: o mundo nunca conheceu Deus. Ou alguém, Deus nunca foi visto por ninguém. Deus nunca foi visto por ninguém. O Pai eterno, o Pai de Jesus. A esse Pai que o mundo não viu, que não foi conhecido no mundo, ele enviou o Filho dele. Aí nós vamos ler lá, que sendo ele em forma de Deus, ou seja, ele tinha a forma de Deus. Não usurpou ser igual a Deus, hoje aniquilou-se a si mesmo, não é isso? Está escrito lá? E ele veio em forma de homem. Então Jesus estava na terra. Então ele diz assim: quem vê a mim vê o Pai, porque ele era a representatividade de quem? Do Pai. Então Jesus estava aqui na terra, ele representava o Pai. Lá no livro de, se não me engano, de Crônicas, se não me engano, quando fala sobre a criação do templo, vai nos dizer o seguinte: que nem o céu e nem os céus pode conter Deus. Olha isso. Deus, ele é tão sem tamanho que você consegue imaginar que o céu só não pode conter Deus. Ou seja, a terra e o espaço não contém Deus. O tamanho dele. Então, Deus não caberia nesse mundo. Ele enviou o Filho dele. Então a Bíblia fala: Deus amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Unigênito dizer o quê? Único. Tem a ver com isso aqui, tá, irmão? Único filho. Deus só tinha um filho, unigênito. E ele tinha a forma do Pai. E ele veio como homem. E agora ele representa o Pai na terra. Quem olha ele, olha o Pai. Porque ele fala que ele não fez nada dele mesmo. Ele fez tudo que o Pai mandou. Tá certo? Então quando ele diz isso, ó, eu não falo de mim, eu falo tudo que é do Pai. Eu falo que o Pai mandou eu falar. Então ele é claramente a representatividade de Deus, do eterno, no mundo. Agora Yeshua vai para a glória, ele sobe. O que ele fala? Vai enviar quem? Espírito Santo, o Consolador, exatamente. Então Jesus está aqui hoje com a gente? Não, ele está na glória com o Pai. Quem está conosco hoje é quem? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? O que a Bíblia fala que o Espírito Santo faz? Primeira coisa que a Bíblia fala que Jesus disse, que ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo não fala nada de si mesmo, mas ele fala tudo aquilo que ouviu do Filho. Olha que coisa gloriosa. O Espírito Santo fala tudo que ouviu do Filho. A Bíblia fala que o Espírito Santo, Jesus glorificava quem? O Pai. É ou não é? A Bíblia fala que o Espírito Santo glorifica quem? O Filho. O Espírito Santo glorifica o Filho. Então o Filho era a representatividade do Pai na terra. Então você viu o Pai, você viu o Filho, você está vendo o Pai. Hoje a representatividade do Filho na terra é quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E ele está onde agora? Aqui, ó. E o que ele faz? Nos convence. Pecado. E ele nos direciona. Então, você pode ser direcionado pelo Espírito Santo, ou você pode ser direcionado pelo seu próprio coração.
aprendendo nesse estudo? Porque ser direcionado pelo Espírito Santo é você não ter vontade. Ou melhor, é você não exercer a sua vontade. Ser guiado pelo Espírito Santo é ouvir a voz do Espírito. Então ele mandar você ir para lá, você vai. Mandar você ir para cá, você vem. Então, o Paulo, ele foi impedido pelo quê? Pelo diabo? Não. O Espírito Santo estava direcionando Paulo. E você vê nesses textos todos da palavra, da nova aliança, a intimidade que eles tinham com o Espírito Santo. Que no hebraico é o Hakodesh. O Hakodesh. Vento Santo. Então, Paulo tem a visão de um homem da Macedônia. E nesse sonho, o homem fala: passa, vem para a Macedônia. E isso está ratificando o que o Espírito Santo está mandando ele fazer. Certo? Está ratificando. Primeira entrada do Evangelho na Europa. Marco da história cristã. O Espírito Santo está impelindo Paulo aí para, não para a Ásia, mas para a Europa. Então, irmãos, nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito, sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós ouvimos a voz do Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo, está tudo certo. Agora, quando temos o nosso ego exacerbado, nós ouvimos a voz da nossa mente e não a voz do Espírito. Entenderam isso? Para você ouvir a voz do Espírito, tem que ter o quê? Conversão. Seu voz do Espírito. Ah, mas eu venho na igreja. Vir na igreja não quer dizer que você é convertido. Não quer dizer. Ah, mas eu participo dos trabalhos da igreja. Não quer dizer que você é convertido. Convertido que não é o Espírito Santo. Convertido que obedece a palavra. Convertido que ama o irmão. Esse é o convertido. Convertido que obedece. Nós lemos isso todo. Semana passada. Deixa eu falar isso. Então, não existe o convertido que seja desobediente. Não é aquele que não peca, irmão, todo mundo peca. Mas viver na prática da desobediência. Tá certo? Quando eu me converti ali, o Roberto é chato, lá, vou com o cara desse cara lá. Eu vou com o teu focinho, cara. Você vai com o teu, eu vou com o meu, eu vou com a cara. Isso não é convertido. Porque a conversão, o Espírito Santo, ele dentro de nós vai nos moldando o nosso homem interior. Ele vai nos levando para nós termos as características de quem? De Cristo. Tá certo? Então, às vezes você está assim, vê aquela voz no seu coração, na sua mente. Não faz isso não. Espírito Santo. Então, eu posso muito para trás. Eu não tenho que te chamar. Você não está. Tem que abrir mão. Eu vi o pastor falando que para ser pastor tem que ter costa grossa para aguentar as traições, aquelas coisas que ninguém está falando de você por trás, para aguentar as decepções. Ser pastor não é mole não, irmão. Você estende a mão, você abraça, você apoia, você ajuda, o que você mais ganha é traição. É o que você mais ganha é traição. Então o pastor tem que ter o quê? Costa grossa, coração mole. Coração mole. Eu quero que o pastor dizer isso. Costa grossa, coração mole. Mas ele está errado. Não é só o pastor, não. Todos nós. É ou não é? Você também tem que ter costa grossa, coração mole, irmão. Ué, você acha que é só o pastor que sofre esses problemas? Não. Então, irmãos, quando Paulo ele ouve a voz do Espírito, o Espírito dá um sonho para ele, acontece uma coisa importante para o Evangelho, que fez com que nós chegássemos aqui hoje. O Evangelho entra na Europa. Irmãos, de certa forma, todos nós aqui temos a ver com a Europa. Todos nós. Ou somos descendentes de europeu, ou eu todos trouxe para cá. Eu, por exemplo, meu avô era negro. Acho que a mãe dele era escrava. Os portugueses trouxeram ele para cá. Fiquei no caso dela para cá, não ficou outro, não tinha nem assim.
diferença é que na Europa existia a maior nação da Terra, que era o quê? Roma. Roma era a maior nação da Terra. Deus, quando trouxe Jesus no mundo, Ele trouxe no momento exato. Deus fez com que a história corroborasse com a vida do Messias. Eu vou explicar para vocês por que foi importante chegar o Evangelho da Europa. E disso que eu estou falando. Vocês já leram Malaquias? Aí acaba Malaquias. Aí você tem aquelas páginas de branco. Aí você abre, está lá em Mateus, escrito romano. Não é? Mas o que aconteceu entre Malaquias e Mateus? Vocês sabem? Entre Malaquias e Mateus, aconteceu uma coisa que foi importantíssima para o Evangelho se espalhar no mundo. Sabe o que aconteceu? Alexandre o Grande, ele se expôs pela África, no norte da África. Quem já foi da cidade de Alexandria? Uma cidade no norte do Egito. Em homenagem a Alexandre, lá tinha uma coisa muito legal, que era a Biblioteca de Alexandria, que era um dos monumentos antigos e mais relevantes. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, quando Alexandre o Grande, ele invade a Ásia, ele invade Israel, norte da África, o que é que ele leva de importante com ele? Sabe o quê? A língua grega. Se ele não tivesse levado a língua grega, provavelmente o Evangelho teria dificuldade. Porque quem na Europa ali iria falar hebraico? Ou aramaico? Quem falaria? Ninguém. Tá certo? Então, quando ele leva a língua grega, todo mundo falava o quê? Grego. O Novo Testamento, nós chamamos de Brit Hadashah, no hebraico, Novo Testamento, Nova Aliança, foi todo ele escrito em grego. Quando nós vemos ele definindo o inferno, né? Fala o Hades. Hades é uma palavra grega. E o inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre. Você já viu falando isso? A segunda morte. Você sabe o que é um lago de fogo e enxofre? Sabe o que é? É a boca de um vulcão em erupção. Ele está dando essa definição. Porque é como os gregos entendiam o inferno. Entende isso? Então, tudo que aconteceu na história antes do Mashiach vir, corroborou para esse dia acontecer. Não é para o Evangelho chegar na Europa. Tá certo? Senão, então, para vocês entenderem e iniciar esse assunto, se Alexandre o Grande, todos já ouviram falar já, Alexandre o Grande, se ele não fizesse o que ele fez, o Evangelho teria dificuldade de se expandir, porque as línguas seriam diferentes. Nesse caso aqui, a língua toda, todo mundo ali no mundo conhecido falava grego. Entendeu isso? E por isso o Evangelho foi escrito em grego. Para que todos pudessem o quê? Entender. Então você vê que na história nada está solto. Na Bíblia, nada está solto. Tudo que aconteceu tem um motivo de ter acontecido. E está tudo amarrado, uma coisa com a outra. Nada aconteceu na história por acaso. Tudo teve um motivo de ser. Tá certo? Então vamos lá. Conversão de Lídia. Nós temos aí. Então, Lídia, vendedora de púrpura, é a primeira convertida da Europa. A primeira europeia que se converteu, Lídia. Deus abriu o coração de Lídia para entender a palavra. Lição. A obra missionária depende da ação soberana de Deus no coração humano. Olha, depende da ação soberana. Como que Deus age no nosso coração? Soberanamente. Então, se no seu coração você quiser fazer o que você quiser, você está tirando de Deus a soberania da sua vida. Se você quer dar o rumo na sua vida que você quer dar, você está tirando de Deus a soberania dele na sua vida. Entende isso? Quando você faz o que você quer fazer, quando você não entrega o seu caminho ao Senhor, não confia nele, para que o mais ele faça na tua vida, quando você quer tomar suas próprias
decisões sem consultar o Senhor, sem falar com o Senhor, você está tirando de Deus a soberania da tua vida. Ele está fazendo o seu querer, sua vontade. Aí se der errado, não vai chorar. Não vai chorar. Nós temos uma ideia equivocada nas igrejas hoje. A igreja hoje está andando a passos curtos. A igreja hoje está andando a passos largos para longe do Evangelho. Hoje, a pregação é homem-cêntrico. O centro da pregação é o homem. Então, eu estava vendo o pessoal falando aqui com o irmão, o pregador falando, não. O centro do Evangelho é Cristo, mas o centro de Cristo somos nós. Olha isso. Se Deus deixou eu ver, é porque Ele vai me dar. Porque senão, Ele não deixa eu ver. Eu sou casado, eu vejo a pessoa de mulher, Deus vai me dar, se for mulher também. Então o Evangelho hoje é um Evangelho mole, xoxo. É um Evangelho para fraco. Mas aqui na palavra nós lemos que o Evangelho era para o quê? Fortes. Essas pessoas aqui morreram. O apóstolo Paulo, ele contando da vida dele, ele diz, eu recebi 40 chicotadas, menos uma, 39 chicotadas nas costas, chicotadas assim, Eu sofri naufrágio, eu fui mordido de cobra, passei fome, nudez, fui apedrejado, fui expulso, fui preso. E nós estamos pregando que o Evangelho tinha um Deus que é igual o gênio da lâmpada. Que você pede, ele dá. Deus abençoa os teus filhos, irmão. Mas Ele olha para dentro de você. Ele vê como está seu coração. Entenderam isso? Deus abençoa todo mundo. Igual aquele louvor, né? Aquele louvor, né, João? Deus não rejeita a oração viva, né? Oração o quê? É alimento. Nunca vi um justo sem o quê? Resposta. Ou ficar no sofrimento. Mentira. Mentira. Errado. Deus rejeita oração. Deus rejeitou a oração de Davi. Quando foi? Rejeitou ou não rejeitou? Davi não orou lá para Deus curar o filho dele? Foi o que Deus fez? Matou, levou. É ou não é? Vamos lá. Oração. Paulo. Boa. Paulo tirou o espinho da carne. Deus tirou? Tirou. Minha graça te basta. Então Deus rejeita oração? Biblicamente? Rejeita. Oração é alimento. A Bíblia fala que oração é alimento. O que é alimento? Palavra. Então o ensinamento essa Bíblia está te ensinando errado. Como alimentar, devorar, errado. Alimentar é palavra. Nunca vi um justo ter resposta. É verdade isso? Ou ficar no sofrimento, aí Paulo vai falar, eu fui açoitado, eu fui náufrago, eu fui apedrejado, aí chega Pedro e João, que foram açoitados no templo. Imagina, irmão, ser açoitado no templo, naquele lugar quente, o suor descia naqueles lãs que ficavam, eles viam, glória a Deus, estou feliz que eu sofri em prol da causa, eu sofri em prol do Senhor. Você está preparado para sofrer pelo Evangelho, irmão? Ou você quer só Deus te abençoe, Deus te abençoe, sua parte perfeita, Deus abençoa? Abençoa. Se a gente for considerar isso, pastor, toda semana morrem um monte de pessoas lá na Nigéria. Aí então, não são justos, porque não pode ter sofrimento. Porque sofrimento é morte. É morte. E você que está na Nigéria, eles pegam, bota fogo na igreja com os crentes dentro, gente. Nas casas. Nas casas também. Tem cristão sendo morto aí, infelizmente, irmão. E nós, muitas das vezes, achamos que Deus é nosso gênio da lã. Deus está tocando a arpia na nuvem lá. Igual aí na igreja catolicamente, uns anjinhos com o bumbum de fora, lourinho, tocando arpia na nuvem. Meu irmão, Deus é severo. Deus ele não colabora, nem corrobora com nossas emoções, nossos sentimentos, não, irmão.
Você já sentiu pena de si mesmo? Eu já. Várias vezes, mano. E nós temos que preparar o caminho aqui. Aqui é a preparação do caminho. Então você vê também que quando Lígia ela se converte, lá no versículo 15 vai falar o quê? Que ela foi o quê? Batizada. Irmãos, a gente tem que tentar evitar nada do projeto. Às vezes não tem nada a ver, pode ter acontecido de ter um curso de batismo, não tem problema nenhum. Mas isso é invenção da igreja que está não. Então, antes, se você se batizar, tem que ter fé e água. Agora, o batismo é para quê? Arrependimento dos pecados. A pessoa está morando amaciada lá junto, não é casada. Deve batizar? Claro que não. Ah, mas não está na Bíblia, mãe, mas está arrependimento dos pecados. Você se arrepende, se vê com o pecador, vai lá, se arrepende, se batiza. Mas você vai se batizar vivendo na condição do pecado? Não está. Eu fui criticado aqui porque a nossa igreja é assim, não batiza quem está na condição do pecado. Mas enfim, então, você vê que ela foi logo batizada, né? Batizada. Vamos lá. Não, pode. Não, pode. Libertação da jovem possessa. Jovem escrava com espírito de adivinhação é libertada por Paulo. Ora, quando ela foi libertada por Paulo, ela falou uma coisa para o Paulo, não falou? O que você lembra foi que ela falou para o Paulo? Isso aí, versículo 17. Está seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Se alguém falar isso, vai achar que a pessoa está falando pelo diabo ou pelo Espírito Santo. Mas era o Espírito Santo. O que Paulo teve? Discernimento de Espírito. Nem todo mundo fala de Deus, está falando de Deus por Deus. Muitos falam de Deus, mas estão sendo usados por Satanás. Tá certo? Por Satanás. Aí, no 18, e isso fez por ela muitos dias. Ó, vários dias falando isso, falando bem. Está falando mal. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus te mando, sai dela. E na mesma hora o quê? Então você tem que provar o Espírito. Nem tudo que você vê que de bonzinho, palavra doce, suave, é o Espírito Santo. Eu falava ontem, não sei se com alguém, mas foi para o mundo Lucas, não sei se foi para o mundo, que o diabo não parece diabo. Você acha que o diabo precisa ser como o diabo? Vai. Ah, sou diabo! O que você vai fazer? Vai correr, não vai? Ele é sedutor. O diabo é sedutor. Ele faz a coisa errada, parece o quê? Certo. Ele faz a coisa ruim, parece o quê? Boa. Aí ele vai vir um bobinho. Ah, parece bom, eu vou. Mas no final é ruim. Então, tem coisas também, irmão, que nós podemos convencer. Tem coisa que a gente quer se convencer. Quem está vendo que o negócio não parece bom, mas eu quero me convencer que é bom. E a gente entra de gaiato. Então, o Paulo, ele chegou e falou assim para o diabo: ó, você sai do nome de Jesus? Ele falou isso? Você sai, não, eu mando você, sai do nome de Jesus. Não. Ele chegou com autoridade. Você tem essa autoridade. Cada um de nós temos autoridade. Você sabia disso? Por favor, põe para mim Marcos 16. 16. Marcos 16. Eu estou precisando já. Vamos lá. Quem crê que batizar será salvo, mas quem não crê será o quê? Condenado. Bora. Próximo. E esses sinais seguirão os que? Então vamos lá. Você creu? Você creu? A Bíblia diz que esse sinal vai o quê? Te seguir. Seguir a você.
Se você pregar o evangelho para outro e o outro crer, vai seguir o outro. E se o outro que você falou crer, pegar para o outro, vai seguir aquele outro também. Então vamos lá. Em meu nome. Quem fala isso sou eu. Sou eu. Mas acontece que o diabo é malandro. O diabo não é carioca não, cara. Ele é malandro, não é carioca não. Ele consegue te perceber. Ele fez curso de neurolinguística. Já falaram da linguagem corporal? Por exemplo, se eu ficar assim, ó. Eu estou com o quê? Né? Se eu fazer assim, ó. O corpo, o quê? O corpo fala. É ou não é? O corpo fala. E o diabo ele é especialista nisso. Então, irmãos, para você expulsar o demônio, você tem que fazer como Paulo. O que? Autoridade. Será que Jesus, acho que Jesus batizou, você fala? Você lembra? Barra Jesus. Ele fala assim, no nome do Jesus de Paulo. O diabo rasgou ele no meio, por quê? Porque não era o Jesus que ele cria, era o Jesus que Paulo não cria. Então não é no nome de Jesus do outro, é no nome do seu Jesus. E tem certa caixa de demônios que só sai com jejum e o quê? Oração. Então Paulo chegou com autoridade e disse, com autoridade, em nome de Jesus eu te mando, sai em nome de Jesus, sai agora. E o diabo saiu. Não pode ficar. Porque você tem a autoridade. Mas o problema é que muitas das vezes nós não sabemos que temos, ou não sabemos usar, ou então nós temos medo de Satanás. Quando você tem medo, você está desmerecendo o que Jesus disse. Ele disse o seguinte: eis que vos dei poder de quê? Pisar serpentes, escorpiões e toda a casta do maligno, e nada os fará dano. Então, irmão, autoridade. Então, Paulo, ele vai lá e manda, ele liberta essa pessoa, e o diabo sai. Os dons ao perder o lucro acusam Paulo e Silas. Como é que pode, né, cara? Ele quer evangelho com isso, né? Ensinamento. O evangelho confronta sistemas de exploração e injustiça. Ah, mas a minha igreja, irmão, lá não tem isso não. Lá é pé de carro, pé de moto. Exploração, irmão. Isso é injusto. É ou não é? Você tira até a roupa da pessoa. É injusto ou não é injusto? Eu vi um relato aí, um tempo atrás, no Rio de Janeiro, da moça que ganhou na Telecena, lá do Silvio Santos. Na Telecena. O abençoado falou para ela o seguinte: esse dinheiro é do diabo. Dá para a igreja para ser purificado e ser abençoado para a obra. Foi o que a mulher fez. Eu não quero nada do diabo na vida não, estou para a igreja, deu para a igreja. Mas a igreja é purificar. O que aconteceu? O marido dela botou a igreja na justiça. Entendendo? Irmãos, sustentar a obra de Deus é obrigação nossa. Em Israel, todos eram o quê? Dizimistas. Menos o sacerdote. O sumo sacerdote não era, ele vivia do dízimo. Mas todos eram. E eles iam entregar o dízimo ao Senhor felizes. Eles não iam constrangidos, chateados, magoados, ter que dar ao Senhor. Não. Eles iam felizes. Então, você ser dizimista, você não está sendo explorado. A não ser se a igreja te obrigar a te constranger a fazer. Entendeu? Nós nunca faremos isso. Quem assiste a pessoa aqui, é você, não através de nós. É através de você. Eu não tenho que te constranger, não. Se o Espírito Santo abrir teu coração, não vai ser eu que vou abrir. Tá certo? Se você fechou o coração para a obra, para ofertar em cima da obra do Senhor, que é mandamento para a nossa vida, se você fez isso, não vai ser eu que vou falar no teu coração, não, meu. Mas eu vou fazer o que falar. Mas se alguém
e se converte, então é pedrinha na coroa. Você sabia que a salvação tem grau de salvação? Sabia disso? Tem grau de salvação. Irmão, tem galardão. Você sabe o que é galardão? Recompensa. Então hoje você vai recompensar, porque a Bíblia fala isso. Então, o Evangelho confronta sistema de exploração. Tem pessoas que gostam de ser exploradas, sabe por quê? Porque a pessoa promete tudo aquilo que ela quer para esse mundo. O que você quer? Criar uma mansão. Você semeia aqui e você vai colher uma mansão. O que você quer? Eu quero um carro do ano, eu quero ostentar. Olha lá. Você vai falar com o cara de explorar, vai te vender esse sonho. O Evangelho não vende sonhos. Não vende sonhos. O Evangelho fala de realidades espirituais. Tá certo? E também de injustiça. Porque nessa mesma igreja que o cara pegou lá a telecena da senhorinha lá, foi aquela de Satanás, pegou para purificar. Numa das congregações dessa igreja chegou uma pessoa com uma receita na mão. Disse para o pastor, eu preciso comprar esse remédio para o meu filho, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. E não é igreja pobrezinha igual a nossa, não, é bilionária. Sabe o que ele falou para a pessoa lá, para o irmãozinho? Vai ajoelhar e orar e pedir a Deus. O que a Bíblia nos ensina? Comunicar as vossas necessidades a quem? Ao ímpio? Aos santos. Então, irmãos, o Evangelho não é para qualquer um. Tem muita igreja cheia de pessoas egoístas, egocêntricas e que só querem bens materiais. Se você só espera em Deus nessa vida, a Bíblia fala que você é o quê? Um miserável. Da vida superlativa, né? Se você vem em Deus somente nessa vida, você é o mais miserável. Olha que coisa louca, irmão. Mais miserável. Eu espero em Deus nessa vida, espero que Deus me abençoe, que Deus me prospere vocês, enriqueça vocês, que nosso coração não esteja nas coisas materiais, nos bens do mundo, porque isso tudo fica aí. E se eu esperar em Deus somente para esta vida, eu sou miserável, o mais miserável dos homens. O que nós esperamos do Senhor é a salvação da nossa alma. Vai ficar tudo aí. Então, a igreja, ela confronta exploração e injustiça. Foi o que Paulo fez no caminho. Eles foram acusados ainda, hein? A Bíblia foi liberta do espírito maligno, mas ainda foram acusados do espírito da cidade. Próximo. Conta quantos? Aí eles foram o quê? Presos. Presos por quê? Porque agiram corretamente diante do Senhor. Irmãos, você ser injustiçado por fazer a obra de Deus não é errado não, irmão. Acontece. Fala. Se dona, né? A dona Angelina. Onde está o vosso tesouro, está o vosso coração, irmãos. Aqui eu falo sobre isso. Não está tesouro no céu. Né? Seja rico que não tem mais seu tesouro no céu. Vamos lá. À meia-noite. Aí eles foram presos por causa disso. Mas à meia-noite, o que eles estão fazendo aí, reclamando? Ah, Senhor, estou pregando aqui, estou me deixando na cadeia. Estão lá reclamando da vida? Tem que estar falando, Deus, eu não estou entendendo, não. Irmãos, eu já reclamei. Te garanto isso, eu sou um super-herói. Eu estou confessando aos irmãos que eu já reclamei. Eu vim morar aqui, para a igreja aqui, passei uma dificuldade. Senhor, tu me trouxe para cá para passar dificuldades? Eu fiz isso, irmãos. Eu fiz o contrário do que eles fizeram. Me envergonho disso. Hoje eu não faria, mas eu fiz. Tá certo? Estou confessando, eu não me arrependi mais da vida que fez. Tá certo? Pastor, eu acho que é natural do ser humano focar no problema. Você entendeu? Por exemplo, eu estava semana passada, eu ia falar com a Bíblia falando sobre aquele tumulto que houve sobre a circuncisão ou não. A Bíblia diz
dominarmos, irmos contra nós. Você consegue ir contra você? Você, por exemplo, está esse cara aqui pisando no meu pé, eu tenho que amar ele. É ruim de amar, tem que amar. Chato pra caramba. Eu passo ali, levanto o pé pelo dedo, vou pensar cair no chão. O que eu faço, Senhor? Eu na fogo no chão, que? Não, Senhor não sabe o que faz. Sabe o que faz? Então, à meia-noite, está lá ele orando, cantando, fazendo o contrário do que a maioria de nós devíamos fazer. É ou não é? Senhor, tudo de ruim que acontece comigo, estou pregando, estou na tua casa, estou no teu evangelho, mas está tudo errado. Olha lá. Mas eles estão orando e cantando hino. Aí o que acontece? Deus faz o quê? Traz o livramento. Está vendo? Se viesse reclamando, murmurando, o que ia acontecer? Ia continuar o quê? O carcereiro quase suicida-se e pergunta, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Por que o carcereiro quase se suicidou? Sabe por quê? Porque se fugires preso, ele ia morrer, ele é a família dele, ia ser morto. É a penalidade que quer sofrer. E ele tem desespero. Vocês veem que os agrilhosos voltaram, mas ninguém foi embora. Tudo lá, por isso. A resposta: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Grande exemplo de poder de Deus e salvação pela fé. Irmão, o que nos diferencia do ímpio é a nossa fé. Nós somos um povo que cremos. Nós não somos um povo que não cremos. Deus proverá. Está tudo caindo, Deus proverá. Você quer ver uma coisa que eu interessante? Aquela mulher sunamita. Gente, o filho dela estava morto. Filho, né? Era filho. Estava morto. Chega o homem de Deus. Aí, ele pergunta, vai tudo bem? Ele estava morto. O que ela responde? Vai tudo bem. Então, irmãos, nós temos fé para isso. Você tem fé para isso? Vai tudo bem? Então, o poder de Deus, o grande exemplo do poder de Deus e da salvação pela fé. Paulo e Silas estavam ali presos injustamente. Estavam louvando ao Senhor e orando ao Senhor. Mesmo brilhoso, aquele brilhões, aquelas correntes prendendo aqui no pé. E no louvor e oração veio o livro. Está na prova? Ali, ó. Louvor e oração. Amém? Vai junto. Quando eu falei isso, a libertação oficial. Os magistrados, então, mandam soltar Paulo e Silas em segredo. Paulo e Silas reivindicam direitos como cidadãos o quê? Eles eram romanos, os romanos tinham muitos direitos. E dois ficaram com medo. Eles temeram de ter prendido um romano sem ter sido julgado, sem nada, só prenderam. A igreja em Filipos recebe ânimo e força diante da perseguição. Irmãos, Paulo é cidadão romano, ele também é cidadão dos céus. A igreja em Filipos recebeu ânimo e força diante da perseguição. Quando a igreja é perseguida, é quando ela mais cresce. Nos anos 90, muitos aqui devem ter nascido ainda, eu já era jovenzinho, a igreja foi perseguida no Brasil, mas muito perseguida. Tinha briga, o Jornal Nacional falava mal da igreja, aí tinha um programa da igreja falando mal do Jornal Nacional, tinha um programa chamado 25ª Hora, eu não perdia um. E era de noite, era uma briga danada, prenderam pastor, prenderam aquele de você, prenderam a pessoa, gente perseguiu a igreja, aí se lá Malafaia arrumou uma briga também com a Globo, deu uma confusão danada. E eles massacraram a igreja. Sabe o que aconteceu? Foi o momento que a igreja mais cresceu no Brasil. Quando mais
milagres. Foi nessa época. Falo para vocês aqui, falo várias vezes, nós dá o testemunho, a pessoa saia correndo, vinha gente à beça, e às vezes alguns voltavam que só tinha 8 lugares para dar testemunho ali. Era milagres assim, ó. A minha mãe foi curada. A minha filha, desenganada, foi curada. Eu tive furuco no corpo todo, irmão. Eu tenho o queixo furado aqui, vocês depois de perceberam, eu fui um furuco. Quando eu puxei aqui, até foi um terror, que eu pichou assim. Tive furuco o corpo todo, tomei injeção, visitação toda semana. Nem doía mais. Eles gigiane, eu tomei tudo. No dia que chego na igreja, o pastor me unge com óleo. Nunca mais tive furuco no corpo. Deus me curou. Muito milagre, inclusive, irmãos. Nós vamos voltar às práticas da igreja, tá? Unção com óleo é a prática da igreja. Está na Bíblia ali, ó. Está ali escrito. A gente está deixando as práticas da igreja, irmão. Nós estamos fugindo da palavra do que está escrito. Nós vamos voltar a isso. Então, irmãos, quanto mais marasmo você tiver, menos você vai buscar. É na prova e na luta que nós vemos quem é crente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vem a prova e a luta, aquele que não está firmado na fé, o que ele faz? Ele desmurece e anda. Existe. Mas aquele que é de Deus, o que ele faz na prova e na luta? Ele ora e louva. Tá certo? Ora e louva diante da luta. Amém? Então, eu venho para a igreja hoje, eu não estou sendo perseguido. A gente deveria ser perseguido, mas a gente não deveria ser mais. Né? Vamos lá, próximo. Esse é o último, não é? É o último. Lições teológicas de Atos 16. Primeira, o Espírito Santo guia a missão. Se você não for guiado pelo Espírito Santo, a igreja cresce? Cresce. Dói, cresce muito, tá? Cresce mais do que se for guiado pelo Espírito Santo, pode ter certeza disso. Cresce. Mas quando a missão é guiada pelo Espírito Santo, ela cresce em graça. Ela cresce em conhecimento. Ela cresce aquelas pessoas que vêm de verdade buscar o Senhor. Que vêm de verdadeiros fiéis. Tá certo? 2. O Evangelho rompe barreiras culturais. Lídia, a jovem escrava, o carcereiro. Tá certo? O Timóteo, que foi circuncidado, rompe barreiras culturais. Irmão, eu tenho caso de missionário, de ir para lugares que deram comida para ele comer, ele tinha nojo de comer. Os caras eram goloseiro, não é para missionário aqui, era goloseiro. Eles comeram para poder pregar o Evangelho. Né? Terceiro, o sofrimento dos missionários gera expansão gera a expansão da fé. O sofrimento é uma coisa incrível, irmão. Fala para você que eu vivenciei essa época lá no Janeiro. Perseguição contra a igreja, forte. Foi quando a igreja explodiu. Os milagres. Eu lembro uma vez, chegou uma moça lá, na igreja, ela tinha um problema na barriga, era grande, era inchada, e o pastor disse, segura a saia. Ele olhou por ele, ela largou, quase a saia caiu. Era uma coisa muito doida. Milagres assim, ó. Quarto, a salvação é pela fé em quem? Cristo. Aplicada a. Sabe o que quer dizer? A tua fé para levar bênção para a tua família. Tá certo? A tua fé. Você lembra que a palavra de Deus fala que a mulher crente edifica o marido não crente? A tua fé edifica a tua família. Tá certo? Quinto, a igreja é chamada a viver com covardia diante da oposição, amém? Não. Como Jesus. A igreja é chamada a viver com coragem. Irmãos, tudo que você precisa de coragem. É quando está tudo certo? É quando você está sendo o quê? Perseguido, odiado.
apedrejado, morto. Não é isso? Então, a igreja é chamada a viver com coragem diante da oposição. Diante da oposição, nós somos chamados a viver com ousadia e coragem. Não vivemos num momento ímpar do Evangelho. Hoje o errado está certo. Hoje o errado está certo. Hoje é errado, está certo. Você viver a palavra como ela está escrita, você ser lavado, remido, é você ser curado por essa palavra, é você deixar de lado aquelas coisas erradas que você aprendeu, é você abrir o coração, a mente para o que está escrito e deixar aquelas tradições para o passado. Está errado. Você vai ser perseguido. Você pregar só o Evangelho, a igreja parece que não enche. Você tem que pregar o homem cêntrico, um centro sendo homem. Você tem que levantar o ego, levantar a moral das pessoas, falar que você é maravilhoso, magnânimo. Sem você, Deus não é Deus. Que pregação doida é essa? Melhor, a igreja é pequena, mas pregando o Evangelho de verdade. Tá certo? A gente tira Deus da posição dele, tira Jesus da posição dele, tira o Espírito Santo da posição dele. A gente não sabe nem mais o que estamos ensinando na igreja. Trazendo heresias babilônicas, heresias romanas, egípcias, fenícias. Nós trazemos e temos como sagrado, como santo, que a Bíblia nem corrobora com isso. Aí fazemos um malabarismo aqui na palavra para poder pregoar essas coisas. Nós temos que ser lavados, remidos pela palavra. É o que está escrito, é o que eu acho. Então, a igreja é chamada a viver com coragem. Então você tem que ter coragem, irmão. Ué, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. A gente falou isso, não é isso? Mas tem de quê? Quem quer viver em aflição? Eu não quero, vocês querem? Mas ele já está avisando que no mundo teremos aflições. Ele está dizendo o seguinte: seremos perseguidos, odiados e mortos. Ah, mas acontece aqui não. Mas na Nigéria acontece. Ele entra na casa da pessoa, bota fogo na casa com o crente dele. Tá certo? Quem salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder sua vida por amor a mim. Então o Evangelho é para forte. O Evangelho é para quem tem o quê? Coragem. O Evangelho é para o ousado. Tem que ter ousadia no Senhor. O Evangelho é para aquele que não desiste. O Evangelho é para aquele que não cai por qualquer coisa. Qualquer coisa, vou sair. Não, o Evangelho é isso, não, irmão. O Evangelho é para brabo. Homens e mulheres que têm Jesus no peito aqui, ó. Não é isso? E dizem, mas eu falava, é muito fácil andar com os que Jesus no peito, né? Deve ter peito para andar com Jesus. Então, querem o Evangelho, mamão com açúcar? Vocês querem isso? Muitos querem. Pastor, eu estava vendo uma reportagem essa semana, você até foi ver, em uma cidade que o crescimento dos evangélicos está muito grande. Aí, eu estava conversando com um casal, e eles falaram para a repórter lá, só que a cidade, ela não consegue ver a transformação que deveria ter, porque não há. É que tristeza, né? Não há. O Evangelho ele tem que transformar. Se o Evangelho não te transformou, você não recebeu o Evangelho dentro de você. Entenderam? Ele tem que ter mudado você. Tem que ter mudado o teu ego, teu eu, teu sentimento, teus emoções. Tem que mudar você. Se o Evangelho não te mudou, você não foi atingido pelo Evangelho. Né? A Bíblia fala assim, que haja em vós o mesmo que sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então nós temos que ter pregado aqui, irmãos. Eu tenho sido um pastor chato, eu tenho repetido algumas coisas aqui. Eu fico vendo aí, fora, eu estou indo em um grupo de pastores aí, eu fico vendo, eles falam tudo que o pessoal quer ouvir, a igreja deles diz, eu não consigo ser falso para vocês. Eu quero que vocês entrem na glória. Entendeu, irmãos? Eu não quero que vocês sejam ricos na terra, somente. Não adianta, irmão, você ganhar o mundo todo e perder sua alma, não adianta. Viver 70 anos, que passa disso é enfado e cansaço. A Bíblia não fala isso? É enfado e cansaço.
Teve um culto aqui que eu ia falar isso, mas tinha umas 3 pessoas com mais de 70 anos aqui, eu desisti de falar. Mas que passa disso é enfado e cansaço. Então você vai viver, vai que você fica rico hoje, milionário hoje. Eu com 56, eu vou ter só mais 14 aninhos. Depois vai ser enfado e cansaço. Mas a vida eterna é eterna. É para sempre. E é para quem tem disposição, coragem, ousadia no Senhor. É para quem não desiste. Ah, mas eu caí, vou desistir. Meu irmão, se você caiu, é o maior motivo que você tem para continuar. Pede perdão, levanta e anda. Amém, irmão? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma coisa? Pastor, em relação a Timóteo, que foi circuncidado, você viu de judia. Logo depois, eles queriam impor que Paulo circuncidasse, só que tinha era grego. E Paulo falou assim: não deixou circuncidar, por causa desse motivo aqui, ó. A recusa do circuncidativo é uma defesa da liberdade cristã e da salvação da fé. Enquanto a circuncisão de Timóteo é um ato de amor e tratação cultural. Não é o circuncidativo. Está vendo? Porque ele tinha nada a ver com o judaísmo. Nada a ver. Irmãos, eu posso me circuncidar? Alguma coisa me impede de me circuncidar? Se eu me circuncidar, eu estou pecando? Não. Tem uns irmãozinhos que se circuncidam. Não vou falar quem é, mas tem um negócio que se circuncidar. Qual o problema? Nenhum problema. Não mudou nada. Não se tornou mais santo e nem ficou menos santo porque ele fez a circuncisão. E nem vai ser salvo por isso. E nem vai ser salvo por isso. Uma decisão pessoal. É que eu falo para os irmãos. Usar o talite. Eu acho aquilo bonito. Eu usaria aquilo com prazer, acho lindo aqui. Isso muda a minha vida espiritual? Não muda. Usar o kippazinho que vai mudar alguma coisa? Não, eu acho bonito, mas não vai mudar. Vamos pegar um chofar, tocar um chofar aqui. Vai trazer os anjos do céu para cá porque o chofar está tocado? Não vai, irmão. Não vai. Mas tem problema fazer? Não. Agora o Tito aí, ele queria impor. Não é imposição. Se quiser fazer, bem. Não é pecado. Mas se você quiser fazer, amém também. Não é pecado. É simples assim. Tá certo? Mas alguém quer falar uma coisa? Estou sentindo aí que Thaís quer falar uma coisa. Quer perguntar alguma coisa, Thaís? Rebel? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer? Fala, mano. O papel é lançar a sementinha. Mas quem convence a pessoa é o Espírito Santo. É igual aqui, meu papel aqui é ensinar. Né? Mas quem vai plantar isso dentro de você é o Espírito Santo. Se vocês permitirem isso. Amém? Irmãos, quero agradecer a vocês. Muito obrigado. Quer falar uma coisa? Não, já não. Desde Adão eu tenho que botar uma roupinha ali, né? Eu acho assim, eu não sei te responder essa pergunta, deixa eu falar a verdade. Eu não vi isso na palavra, você viu isso na palavra? Isso não está na Bíblia. Mas ele falava que era circuncidar, ou as pessoas queriam, ou então ele mostrava. Eu vamos provar que eu sou circuncidado. Ou você acredita que eu estou te falando, eu sou circuncidado, ou então vou ter que te mostrar.
trato, vai ter que ter o desprazer de ver a circuncisão, não tem jeito. Talvez ele mesmo falou que não era. Assim, se fosse criança, talvez eu acharia que a mãe dele falaria. A mãe dele falaria, não pai, a mãe dele falaria. Mas tem outra coisa também. Ele não corta a pele do prepúcio, aquilo é um aro, né? É um aro. De certa forma, ele é uma aliança. Aquele aro, um aro. Aquilo fica seco, ele levava muito estilo aquilo com eles ainda. Seca, entendeu? Ele mostrava também. Então tinha vários meios. Mas o meio mais eficaz era visual. Tá aqui, ó. Porque com uma pessoa lá, o psicólogo está agora, mas a Bíblia não fala como que a pessoa provava que era circuncidada. A Bíblia não fala isso. Tudo que eu falei aqui para você é pura especulação. Tá certo? Não estou afirmando que foi isso. Pode ter sido, acredito eu, né, a parte mais lógica da CBS. Tá bom, irmão? Então eu vou fazer para orar. Irmão, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Feliz de ver o Orivelto aqui. Não, Orivelto, não faz ideia, né, Thaís? Dá alegria, né, Thaís? Ver esse moço aqui. A intenção aqui é ensinar e fazer com que aprenda. O nosso lema é o seguinte. O lema aqui do nosso estudo bíblico é esse aqui, ó. Ninguém sabe tão pouco que não tem algo a ensinar e ninguém sabe tanto que não tem algo a aprender. Então, não tem negócio de professor, não. Aqui a gente aprende junto. Eu aprendo com vocês também. Tá certo? Eu já aprendi muito com muita gente aqui. Vocês sabem, né? Já teve coisas que eu já até trouxe pregação. Falei aqui em pregação aqui que eu aprendi com os irmãos aqui no estudo bíblico. Então, se você que está filmando, você que está aí, você está perdendo. O estudo bíblico é uma bênção. Vem aprender a palavra. Hoje foi Atos 16, foi